Olá, amigos da Velocidade! Sejam muito bem-vindos a mais um Velocidade Alternativa, o seu resumo semanal do esporte a motor. Neste domingo tivemos o Grande Prêmio da Austrália, primeira etapa da Fórmula 1 em 2025, com vitória de Lando Norris, Max Verstappen em segundo e George Russell completou o pódio. Antes de falar sobre essa corrida caótica do começo ao fim, eu preciso lembrar você que já está disponível o clube de membros aqui da Alternativa Esportes. Por apenas R$ 2,99 por mês, você assina o Fidelidade Alternativa e tem acesso a um mundo infinito de vantagens. Leitura e resposta prioritária de comentários, um selinho para mostrar quanto tempo você colabora com o canal, tem também emojis exclusivos para usar em qualquer uma das nossas lives e, claro, vídeos do Velocidade Alternativa chegam primeiro para quem é membro. Não perde mais tempo. Abra já sua asa DRS, clica já no Seja Membro e venha fazer parte desta família. Membro do canal da Alternativa sempre chega na frente. E, aliás, a partir dessa edição, você já tem também os cortes aqui no canal do YouTube. Então, pedacinhos do programa legendados para você ver e rever a semana inteira. Não perde mais tempo. Agora sim, meus amigos, vamos falar desse final de semana que começou com muitas notícias e a primeira delas que eu vou trazer é a renovação de Oscar Piastri. Pois é, o prodígio da Academia da Alpine que a McLaren conseguiu tirar em 2023 já tinha contrato até o final do ano que vem, 2026, e antes mesmo da temporada começar, na semana do GP da Austrália, ele é australiano, foi anunciada a renovação de Piastri com a McLaren por múltiplos anos. Ou seja, não tem a duração exata revelada, mas a gente consegue entender que pelo menos até 2028 Oscar Piastri será laranja papaya. E bom, esse movimento ele vem na esteira de uma possível transferência de Max Verstappen para a Mercedes. Fala-se muito disso até já em 2026 ou 2027, a depender de como vai estar a Red Bull no próximo regulamento. Mas a própria McLaren também deu uma sondada no tetracampeão e ouviu aquele famoso não. O não eles já tinham, foram buscar a humilhação com toda certeza. Bom, brincadeiras à parte, a gente também teve nessa semana a renovação de Stefano Domenicali. Ele foi reconduzido como presidente e CEO da Fórmula 1, comandada desde 2016 pela Liberty Media, e o Domenicali, que já passou por vários grupos automotivos, Ferrari, Lamborghini, Audi, tem uma carreira vasta no esporte a motor, já foi chefe de equipe da Ferrari, por exemplo, no seu último título de construtores, e o Stefano Domenicali seguirá comandando a Fórmula 1 pelo menos até 2029, ele que entrou em 2020 e está surfando na onda de excelentes resultados de audiência pelo mundo inteiro nas últimas temporadas. E o destaque que eu queria fazer, esse me dá muita felicidade. Rafael Câmara abriu a sua estadia na Fórmula 3 com vitória na Austrália. Ele venceu a corrida longa no comecinho da madrugada de domingo aqui no Brasil, abrindo os trabalhos de domingo. Já já a gente fala mais, mas eu posso dizer aqui, foi debaixo de chuva. O Rafael Câmara já tinha feito o melhor tempo, inclusive, no qualifying da sexta-feira, e aí não teve para ninguém. Numa corrida encurtada por conta de bandeiras vermelhas e muita chuva, o Câmara foi lá e venceu a primeira corrida longa da temporada, sai da Austrália líder do campeonato, ele que está na Trident, a mesma equipe que abrigou o Gabriel Bortoleto 2 anos atrás nessa mesma Fórmula 3. Agora vamos falar da sexta-feira, não é, meus amigos? A sexta-feira começou com o treino livre de número 1. E esse treino, o primeiro treino livre oficial da temporada, aí a galera testando os limites do circuito de Melbourne, um circuito muito rápido, mas que ele é semi-permanente, como o próprio nome diz. O Albert Park é um parque, então ele recebe ali muita umidade, recebe animais na pista. Em vários momentos do final de semana a gente conseguiu ver patos caminhando ali pelo Albert Park, e também tivemos muitas folhas, areia sendo jogada para a pista. Então a sexta-feira ela foi de muito teste mesmo para os pilotos conhecerem os limites da pista. E os novatos, numa categoria que esse ano está recheada de novatos, acabaram aprontando das suas. O destaque aqui para o Oliver Bearman, que acabou parando no muro e viria a prejudicar completamente o seu final de semana. Uma batida lateral que foi um pouquinho forte e, obviamente, ele não conseguiria voltar
para a sessão. Spoiler, não voltou para o TL2 também. Na primeira sessão, nós tivemos o Norris marcando o tempo mais rápido com o Carlos Sainz de Williams na segunda colocação e Charles Leclerc em terceiro. 1:17.252 marcou aí o Lando Norris. O Bortoleto ficou em 15º, à frente de Liam Lawson. Grande abraço, Helmut Marko! Na sessão de número 2, ainda na sexta-feira, o Liam Lawson acabou trancando o Lando Norris e esse é talvez o principal lance. Uma sessão sem grandes destaques, O Lawson está chegando agora na Red Bull, tentando aprontar das suas, deu uma prejudicadinha no Lando Norris. A sessão, obviamente, foi usada para simular ritmo de corrida, então a gente viu muitos pneus duros sendo utilizados, tanques cheios, então tempos acima do normal em grande parte da sessão. Dessa vez, Leclerc foi o mais rápido com Oscar Piastri em segundo e Lando Norris em terceiro. Leclerc fez o melhor tempo da sexta-feira com 1:16.439. Passamos para o sábado com o terceiro e último treino livre. O Oliver Bearman, que não conseguiu fazer o segundo treino livre porque teve que trocar câmbio, o motor, a equipe teve que mexer muito no carro. Quando ele finalmente voltou para a pista no treino livre 3, 24 horas depois, meteu o carro na brita na primeira saída e por ali ficou. Ou seja, não teve chance nenhuma de treinar na pista durante os treinos livres. Essa terceira e última sessão mostrou um equilíbrio entre as escuderias, mas a McLaren mais uma vez esteve na frente, com Oscar Piastri marcando o melhor tempo, o Russell logo na sequência e o Verstappen em terceiro lugar. 1:15.921, o tempo mais rápido marcado pelo australiano Oscar Piastri, piloto da casa, um dos pilotos da casa. Aí a gente passa para o treino classificatório e tivemos surpresas já no Q1. Antonelli, Hülkenberg, Liam Lawson, Ocon e Bearman, os eliminados na primeira sessão. Sim, Gabriel Bortoleto, no seu primeiro treino livre, conseguiu colocar o lixo de carro que é a Sauber na segunda sessão classificatória. Foi realmente um feito heróico do Bortoleto, que aliás caiu em 15º. No Q2 foram eliminados Alonso, Stroll, Durham e Bortoleto. Aí passamos para a parte decisiva do treino, a hora da onça beber água, ou se tratando da Austrália, o ornitorrinco beber água. E aí a gente teve a McLaren soberana, partindo para cima. Para mim, a decepção desse Q3 fica com a Ferrari, que a gente esperava muito dela, pelo menos ali uma segunda fila. Não se esperava tanto da Red Bull. Max Verstappen tratou de colocar as barbas de molho e avisar que eles não tinham o melhor carro do final de semana. E não deu outra. Lando Norris marcou o tempo mais rápido, o seu companheiro Oscar Piastri na segunda colocação. Segunda fila com Verstappen e Russell. Terceira fila, Tsunoda e Albon. Veja só que fila aleatória à frente das Ferraris. Leclerc largando na sétima colocação e o Hamilton apenas em oitavo. Em nono, Gasly, e o Sainz ficou em 10º lugar com a sua Williams. Veja que reviravolta, A Williams levando os seus dois carros aí para o Q3. Passamos para o domingo e aí já havia, desde a sexta-feira, a certeza de que choveria no domingo, que choveria muito. As sessões anteriores, tanto as corridas longas da Fórmula 3 e da Fórmula 2 foram afetadas. Caiu um temporal no meio da prova da Fórmula 3, que já estava em bandeira vermelha, e por ali ficou mesmo vitória do Rafael Câmara, uma corrida encurtada. A Fórmula 2 nem teve a corrida longa, exatamente pela quantidade enorme de água que caiu em Melbourne e não permitiu que a prova sequer fosse iniciada. Não haveria tempo hábil para a Fórmula 2 ter a sua corrida longa e depois a Fórmula 1. Então a gente já passou para o único trabalho completo de pista no domingo, que foi justamente a corrida. E a chuva não cedeu, em grande parte ali do pré, até poucos minutos antes ainda estava chovendo bastante, consideravelmente, e a pegada era todo mundo largar de intermediário. O que acontece? Volta de formação, o novato Isaac Hadjar, da Racing Bulls, foi lá e estampou o seu carro no muro. Chorou bastante, depois foi consolado pelo pai
do Lewis Hamilton, mas ali estava evidente que a Austrália não é para amadores, né, não é para novatos, foi uma pista muito desafiadora em suas condições para os pilotos novatos, e acabou que o Rajah provocou esse acidente, obviamente sem querer, provocou o abortamento da tentativa de volta de formação. Então todo mundo foi para os boxes, já sabia que teria pelo menos uma volta a menos. E aí o Stroll, aliás, corrigiu, né? Todo mundo colocou pneus intermediários, exceto o Lance Stroll, que no box foi lá e colocou o pneu de chuva extrema, né? Corrigiu o seu erro e aí colocou de volta o intermediário, assim como todo mundo. Segundo o procedimento de largada, permaneceu normal, ninguém mais bateu antes mesmo da largada, mas essa calmaria duraria pouco, né? A largada teve o Lando Norris se jogando para cima do Verstappen para evitar tomar ali a colocação, né? Perder a colocação principal. Não teve a mesma sorte o Piastri, que na retomada ali da curva 2 acabou sendo ultrapassado pelo Verstappen e assim ficou até a hora que o Jack Durham, no meio do aguaceiro, estampou também o seu carro no muro. O Jack Durham, outro piloto australiano, acabou não tendo sorte, não conseguiu completar nem meia volta e provocou um safety car. E aí, veja só, eu repito, safety car físico, colocado na pista, todo mundo andando em velocidade mais baixa, mas o Carlos Sainz também foi parar no muro, mesmo em velocidade mais baixa, por um problema muito parecido com o do Jack Durham, né? Eles tiveram problemas no torque. Na hora de dar aquela retomada na velocidade, o carro patina e vai para o muro. Foram muito parecidos os dois acidentes. Então veja, a gente já na volta 2, dá para dizer assim, tivemos 3 carros já eliminados de cara. E foi assim a corrida em grande parte, né? Enquanto a chuva não deu trégua, foi realmente muito complicado. A relargada foi na volta 5, com o Ocon e o Leon Lawson parando no box para trocar pneus. Veja bem, a obrigação de trocar pneus, ela com corrida declarada de pista molhada, não existia. Mas Ocon e Leon Lawson foram lá e trocaram o intermediário por intermediário com 5 voltas dadas. Ninguém entendeu essa manobra. Caíram para o final do grid, obviamente, né? A relargada foi na volta 8 e aí o Norris conseguiu abrir bem o espaço para o Verstappen. Na 17, o Piastri finalmente consegue se aproximar e ultrapassar o Verstappen, retomando a segunda colocação. A partir daí, a pista já estava secando e o desempenho dos pneus da Red Bull já estava muito abaixo dos da McLaren. O carro britânico conseguiu levar muito bem a sequência da prova e acabou que o Verstappen estava praticamente implorando para vir um safety car, porque do jeito que estava muito difícil dele continuar e em dado momento o Norris chegou a abrir a vantagem de 12 segundos para o Verstappen, tamanha a diferença de desempenho entre as duas equipes. McLaren voando, o Verstappen brigando com os pneus e o Hamilton chegou em dado momento também a reportar problemas no câmbio. Bom, na volta 34, tudo muda, porque o Alonso, adivinha, parou no muro, não teve jeito, pisou no molhado, pisou ali com uma das rodas na parte molhada de tinta, e aí não tem jeito, foi parar no muro o bicampeão do mundo. Mais um safety car na pista, e esse foi bem complicado, né? O trator teve que entrar ali para fazer a remoção do carro, em um momento que dá todo um frio na barriga, né? Gela a espinha do fã de Fórmula 1, quando a gente lembra que foi exatamente assim que perdemos o Júlio Bianchi, né? Num incidente de segurança muito mal sinalizado no Japão. O Júlio Bianchi acabou se chocando com o trator, lutou pela vida e não resistiu depois de 9 meses de batalha. Bom, e isso foi em 2014, né? A Fórmula 1 continua não aprendendo com seus erros. Algumas pistas realmente precisam de intervenções para tornar mais fácil a remoção de carros acidentados. Bom, com esse safety car na volta 34 foi a senha para todo mundo fazer as suas paradas. O pneu intermediário até estava durando bem na maioria das equipes, mas muita gente precisou parar. E aí cabe o registro, a pista já estava secando. Então, alguns carros arriscaram, alguns não, quase todos os carros, arriscaram pneus de pista seca. É isso mesmo, pneus de pista seca. A exceção de Verstappen, Tsunoda, Albon, Hülkenberg, Bortoleto e Lawson, esses aí vieram de C4, né, o pneu médio.
os outros vieram com pneus duros, seja novos ou usados. Foi essa a estratégia adotada ali na volta 34, enquanto o safety car estava fazendo a remoção do carro do Alonso. Mas, depois da relargada, a gente teve ali pela volta 42, 44, havia certeza de que vinha mais chuva, que seria uma pancada rápida, mas seria praticamente uma tempestade, né? A Fórmula 1 hoje em dia, ela adota um sistema de 4 classes, e a chuva que estava se esperando era uma chuva de classe 3, né? Muito forte, mas seria uma pancada passageira, o suficiente para molhar a pista e necessitar troca de pneus. As equipes já sabiam e o radar quase acertou na mosca. Ela veio ali na volta 44, 45 e transformou o setor 3 de Melbourne em um verdadeiro sabão. Tanto Norris quanto o Piastri acabaram saindo da pista e o Piastri foi parar na grama. Muita gente achou que ele nem voltaria para a prova. O Verstappen se aproveitou, obviamente, tomou a segunda colocação, mas atenção para o detalhe. Nesse momento, o Norris entra no box para colocar pneus intermediários. O Verstappen escolhe ficar na pista, ficou ali até realmente a pista ficar inviável 2 voltas depois. E o Piastri, preso ali na grama, tentando sair de ré, saiu de forma heróica e foi muito aplaudido pelos seus compatriotas. Aliás, um comparecimento de mais de 465 mil pessoas ao longo de todo o final de semana no Grande Prêmio da Austrália, sempre lotado. E aí, muita gente foi para o boxe, né, colocar pneu intermediário com o sabão que ficou a pista, mas o problema era o tempo de parada de cada um, né, a hora em que cada um ia conseguir chegar no boxe, se arrastando ou não. Fato é que Norris, Russell e Antonelli já pararam na volta 45, assim que veio o temporal, o Verstappen uma volta a seguir. Ferrari e Gasly acabaram pulando para as primeiras colocações, mas de pneu duro, permaneceram uma volta a mais que o Verstappen e foi o suficiente para não ter mais condição de brigar pela vitória. Eles acabaram entrando em regime de safety car e foram muito prejudicados, vieram lá para trás. A notícia ruim para o Brasil foi que a gente teve o Gabriel Bortoleto abandonando nessa fase da prova, ali pela volta 45. Ele e Liam Lawson, 2 novatos, acabaram parando no muro, com o adicional de que o Bortoleto já vinha a prova inteira reclamando dos freios da Sauber e ele patina, roda, no que ele ia para o muro, dá para perceber que antes mesmo da batida, uma das suspensões traseiras do carro dele quebra e aí virou passageiro da agonia, foi parar no muro sem chance de voltar para a prova. Uma pena, né? O Bortoleto vinha ali numa crescente, poderia terminar a prova, quem sabe, em 15º, em alguns momentos esteve perto até de pontuar, mas a vida tem dessas coisas, né? Não conseguiu completar a sua prova de estreia. Bom, com a Ferrari errando a torto e a direito, né? Entra piloto, sai piloto, continuam errando a estratégia, não deu outra. A Ferrari, que tinha grandes chances de brigar pela vitória, acabou deixando essa corrida no colo de Norris e de Verstappen, né? Com o Hamilton e o Leclerc caindo posições a fio. Chegou a ser até ultrapassado na última volta de forma humilhante o Hamilton, numa linda recuperação do Oscar Piastri. Bom, a vitória que acabou ficando nas mãos do Lando Norris, né, com muita emoção até a última volta, Verstappen ainda estava no encalço, no retrovisor do Lando Norris. Essa vitória muda a questão do equilíbrio de forças no campeonato e pela primeira vez desde o Grande Prêmio da Espanha de 2022, Max Verstappen não é o líder do Mundial de Pilotos, como a gente vai ver em instantes. Bom, completaram a prova entre os 10 primeiros. Lando Norris, Verstappen e Russell no pódio. Antonelli se recuperou muito bem com aquela parada lá na volta 45 e terminou na 4ª colocação. Chegou a ser punido, mas a punição foi revogada, então ele se manteve na 4ª posição, à frente de Albon. Lance Stroll em 6º lugar. Meus amigos, o mundo está mudado. Hülkenberg em 7º, fazendo um resultado melhor para a Sauber do que todo o ano de 2024, com Zhou e Bottas. Leclerc apenas na 8ª colocação, Piastri em 9º e Hamilton só somou um pontinho na 10ª colocação. É isso, este foi o resumo da prova, então agora é hora da gente fazer o sobe e desce. E eu não poderia começar o sobe e desce sem falar de 3 pilotos, que é um trio bem aleatório aqui, que eu não imaginava que fosse falar bem deles juntos ainda mais em 2025.
Alexander Albon fez por merecer um lugar na galeria positiva desse Grande Prêmio da Austrália, porque foi muito bem. Ao contrário do seu novo companheiro de equipe, o Carlos Sainz, ele terminou a prova, terminou ali em viés de alta, se manteve bem ali, sempre no topo, e o tailandês soma 10 pontos muito preciosos para Williams. Também gostaria de elogiar, né, dessa vez eu tenho que falar bem, né, não foi o Lance Stroll dessa vez que bateu antes mesmo da prova começar, e ele foi o responsável, né, por somar pontos para a Aston Martin nessa primeira etapa do campeonato. Foi discreto, eu temia por um Lance Stroll na chuva, mas Albert Park mostrou que ele também sabe guiar um pouquinho. E Nico Hülkenberg, como eu acabei de dizer, só esse 7º lugar do Hulk já é melhor do que a Sauber conseguiu em todo o ano de 2024. Dava para sonhar com 2 carros da Sauber pontuando? Difícil, né? Uma corrida maluca, até proporcionou uma possibilidade disso acontecer, mas o Hulk teve um final de semana, uma corrida muito de recuperação e vale aqui o registro positivo. E agora vamos aqui para quem a gente tem que dar aquela cornetada, né? E não dá para fugir de Isaac Hadjar. É um piloto que veio da Fórmula 2, saiu sem ser campeão. Acho que poderia ter ficado um ano a mais, mas realmente não dá para você chegar na principal categoria do automobilismo com acesso ao simulador, acesso a muitas coisas e não dar o torque certo na hora certa. Acabou parando no muro antes mesmo da bandeirada inicial, né? Antes da largada. O Hadjar não conseguiu nem fazer a sua primeira largada na Fórmula 1 na Austrália, vai ter uma nova chance na China. Além dele, eu preciso falar mal do Behrman, né? Estragou-se o final de semana já no treino livre 1 com pista seca, né? Só houve uma sessão com pista molhada o final de semana inteiro e o Oliver Behrman não representou, né, tudo que se espera dele, um garoto que fez a academia da Ferrari, ano passado somou pontos pela Ferrari e pela Haas em seu ano de estreia, na sua corrida de estreia nas duas equipes, conseguiu um lugar de titular, mas realmente foi um final de semana para esquecer do britânico. E preciso fazer a crítica também a Jack Durham, filho de um campeão da motovelocidade, estreou na última corrida do ano passado, mas o Durham ainda está muito cru, ainda não está pronto para esse desafio. Tem um piloto reserva que está babando de vontade de tomar o lugar dele, né, o Franco Colapinto, que já trouxe patrocinadores para a Alpine, então realmente a batata do Durham está assando. Ele que não se dá bem com chuva, né? Não conseguiu fazer o treino livre 1 no ano passado no Canadá, por conta da chuva, e agora não conseguiu completar sua primeira volta na Fórmula 1 e tem pouquíssimo tempo para mostrar serviço, senão, ó, vai de base, vai de guilhotina o nosso querido Jack Durham. Bom, já falei bem, já falei mal, então agora é hora da gente conferir como começou o campeonato de pilotos e de construtores. É hora das classificações. E a gente já começa trazendo a classificação do Mundial de Pilotos. Pela primeira vez desde a Espanha 2022, Max Verstappen não é o líder, porque o líder é Lando Norris, 25 pontos para ele. Verstappen com o segundo lugar ficou com 18. O Russell fez 15, Antonelli teve 12 e Albon 10. Esses os 5 primeiros do Mundial de Pilotos. Nas equipes, os construtores, tivemos a McLaren e a Mercedes empatadas com 27 pontos cada uma. Obviamente, no desempate, por ter uma vitória, a McLaren leva vantagem em cima da flecha de prata. A Red Bull fica ali logo atrás com 18, Williams com 10, Aston Martin 8 e Sauber 6. A Ferrari, com seus 2 pilotos muito renomados, é apenas a 7ª colocada, 5 pontos para o cavalinho rompante que brigou até a última corrida do ano passado pelo título de construtores e saiu com o vice. Bom, depois das classificações eu só tenho uma coisa a dizer, meus amigos. Próxima corrida é neste final de semana. O Grande Prêmio da China vem aí. Prepare o seu café, prepare o seu energético, porque você vai precisar. Nós vamos romper a madrugada, amanhecer vendo a Fórmula 1 nesse final de semana. O Grande Prêmio da China chega nessa sexta-feira, os primeiros trabalhos de pista na madrugada de quinta para sexta, à 00:30. E é uma prova que tem sprint race, então a segunda sessão da sexta-feira
é o classificatório da Sprint. Às 4h30 da madrugada, vamos descobrir aí as posições da Sprint Race, que é o primeiro trabalho do sábado. A corrida curta vai ser à meia-noite de sexta para sábado, com o classificatório para a corrida de domingo acontecendo às 4 da manhã. No domingo, 4 da manhã também, sempre no horário de Brasília, a largada para 56 voltas de muita emoção. Nesse final de semana, a gama é média, C2, C3 e C4, um grau um pouquinho mais duro do que no final de semana anterior. A China, que tem aí 2 zonas de DRS, e para você que está se preocupando com a condição meteorológica, não está prevista chuva em nenhuma das 5 sessões desse final de semana. Pode acontecer? Pode, a chance não é zero, mas é muito próxima disso. Teremos o Grande Prêmio da China pela primeira vez em março, nunca foi tão cedo num ano. Isso significa que a gente vai ter um tempo mais frio. O sol deve reinar durante o final de semana, com tempo parcialmente nublado e temperaturas 10 graus abaixo da média esperada para esse ano. Então, estou ansioso para ver, porque certamente será um final de semana de muita emoção. E se eu falo de emoção, você já sabe o endereço, né? É claro, é aqui na Alternativa Esportes, a Casa da Velocidade. E o meu recado para você nessa semana é: no mundo cheio de Helmut Marko, seja um Anthony Hamilton na vida de alguém. Boa semana, pessoal! Tchau, tchau!